pessoal, perdemos. Triste. Denilson, Felipe Melo e outros deram a opinião sobre a derrota. Estamos sempre com o Flamengo quando vence. E, manos, temos que aceitar também quando estamos a perder e tal. Temos que aceitar ouvir também. Tá? Sei que os flamenguistas nem vão vir nesse vídeo, mas se inscreve no canal e bora ouvir. Porque não é só na vitória, manos. Foi do rebote dos pênaltis. Acho que a gente tem que estar ligado nesse Cruzeiro, que está cada vez mais com a cara do Léo Jardim. Tá achando a equipe, acho que achou, né? Acho que a única mudança é com o Gabigol ou sem Gabigol, porque o Gabigol agora briga, digamos que com o Matheus Pereira como segundo atacante. Caio Jorge vem numa fase incrível, venceu o Flamengo, um jogo muito bacana, interessante de se observar, a gente vai comentar um pouquinho aqui, mas é um Cruzeiro que está encorpando e o Flamengo sofrendo a sua derrota de um resultado que eu acho justo, 2-1 pro Cruzeiro, acho que o Cruzeiro foi melhor na partida. Que jogo bom do Cruzeiro, né, cara? Ótimo. Que jogo bom do Cruzeiro. Jogo. Felipe, boa noite, bem-vindo ao fechamento. Boa noite, meus fechamentos. Bom, meu destaque hoje vai para o líder do campeonato, Palmeiras, que fez mais um jogo muito bom. É meio que chover no molhado falar do Palmeiras, né? Falar de Flamengo, meio que chover no molhado, mas eu vejo o Palmeiras hoje uma inteligência tática muito grande. Né? Fazer uma leitura de jogo, sabe a hora de defender, sabe a hora de pressionar alto. E assim foi o gol do Palmeiras, né? Entendeu que era hora de pressionar, fez uma pressão alta, roubaram a bola ainda na área adversária, concluíram em gol. E o Palmeiras, quando tem uma oportunidade, faz o gol mesmo. Destaque também ao Vitor Roque, que depois de tantos jogos, né, ajudando o clube, ajudou hoje com um bom jogo, mas também finalizando, fazendo gol. Isso é importante para o líder do campeonato, que a cada vez se consolida mais com um bom jogo, mas, sobretudo, com uma leitura de jogo muito grande, que me impressionou muito como foi hoje. 2-1 para cima do Flamengo e amanhã tem Bragantino e Mirassol e Juventude e Galo fechando a rodada. A classificação na gangorra, Flamengo e Palmeiras, vai ter nessa rodada o Palmeiras líder isolado, com 16 pontos, Flamengo fica em 14, Bragantino com um jogo a menos, hein? Com um jogo a menos, pode passar o Flamengo amanhã. Surpresa, Bragantino, para vocês? Surpresa alguma. Para mim, sim. Para mim, sim. Especialmente sobre o Campeonato Paulista e como terminou o ano passado. Ganhar por 2 gols de diferença, assume a liderança. Verdade, cara. Vai a 16, saldo 5 e passa em gols a favor. Você pega o Bragantino, é um time jovem, um time que, assim, fisicamente os caras são fortes, são rápidos. Bem treinado. Assim, o que foi surpresa pra mim foi o campeonato pífio do ano passado, como nós já falamos aqui. Por isso é surpresa. Era o Pedro que eu achei. Mas assim, eu acho hoje o treinador Bragantino é um bom treinador. Ele é bom. É um bom treinador. É só ver colocar os meninos pra jogarem que dá certo. Mas olha, o Bragantino pode ser o líder amanhã, hein? Cruzeiro chega no G4, Fluminense coladinho ali em quinto, Bahia em sexto, com uma sequência gigante de vitórias, né? 7 vitórias seguidas do Bahia, né? Ceará é o 7º, Corinthians é o 8º, Internacional é o 9º, São Paulo invicto. O invicto em crise, né? O invicto vaiado. O único invicto. Mas gosto do empate, hein? Exatamente, mas invicto empate, só empatando. Né? Botafogo, 11º, Grêmio, Vasco, Juventude, Mirassol, Fortaleza na zona do rebaixamento. O Galo, que pode sair amanhã. E, né, do Gabriel com o Dudu, né, que foram contratados como grandes nomes para o Cruzeiro, as 2 estrelas para a temporada. Os 2 foram tirados do time pelo Leonardo Jardim. Um, que tem até uma fama de ser bravo, de não gostar, aceitou. Tá segurando e hoje foi o herói da noite no Mineirão, e o Dudu teve que sair pela porta dos fundos do Cruzeiro, porque essa é a verdade. Ele tá saindo pela porta dos fundos do Cruzeiro, né, da Toca da Raposa. E o Gabriel, que aguentou calado, não deve estar gostando nada de ser banco, claro, um jogador desse tamanho não vai gostar mesmo, mas teve o momento dele hoje de brilho. Quem sabe isso já no jogo contra o Vila Nova pela Copa do Brasil no meio da semana ele jogou bem, deu assistência pro Caio Jorge, fez um bom jogo. Hoje entrou no finzinho, parecia que nem ia entrar, mas acabou, um cara que é iluminado como ele, predestinado como ele, teve a chance, e aí mostra bem essa balança entre ele e o Dudu, né, cara? E o Dudu não vinha jogando mal no Cruzeiro. Exato. Né? Mas era um problema. Vinha jogando mais que o Gabigol. Algum problema interno. Agora, o Gabigol... Foi a entrevista que ele deu. Exatamente. Ele externou, filho, né? Isso, externou que não entendia porque não estava jogando, reclamou, comprou essa briga e... deu ruim pro Dudu. Mas o Gabigol, por exemplo, o Jardim já tinha dado uma entrevista e falou do comportamento dele, que estava gostando do comportamento dele, que gosta do Gabigol. Isso nota realmente que é um cara que está muito mais maduro do que se viu há um tempo atrás.
E assim, é um cara que tem sido profissional e por isso hoje foi... Deus iluminou para ele que fizesse o gol da vitória do Cruzeiro. Então, assim, é diferente. Agora eu queria saber do Dudu se vai jogar no campo sintético ou só vai jogar fora de casa. Já que ele tinha feito um Twitter na época, né? Felipe Melo chegou. É uma dúvida que eu tenho, de fato, é uma dúvida que eu tenho, falando que realmente foi A Arena também... MRV agora implantou a grama Exatamente. sintética. Por isso que ele tá, Eu vou ser hipócrita, eu joguei, foram 3 anos ou 4 anos que eu joguei, foram 5 anos de Palmeiras, 3 ou 4 anos de grama sintética. E eu prefiro, né, agora não mais, mas eu prefiro, obviamente, jogar na grama natural, certo? Do que jogar, e eu falei isso, eu prefiro a grama natural. Ele falou que preferia a grama natural também e apagou o Twitter, né? Eu acho que não tinha necessidade de fazer isso aí, sabe? Assim, a partir do momento que você expôs aquilo que você pensa, e aquilo tem que ser respeitado, não importa se você vai jogar agora na grama sintética ou não. Ele não falou que não jogaria, falou que preferia jogar na grama natural. Então eu tenho uma dúvida de fato, né? Pra que apagou e vai jogar só fora de casa ou vai jogar em casa também? E não é nenhuma cornetada, só uma constatação. Tá quase uma sucursal do Palmeiras, o Galo, né? Gabriel Menino, Dudu, Scarpa, Rony, Cuca. Patrick. Bastante jogador que fez história no Palmeiras hoje. Começar a jogar também. E bons, né? Tem que começar a jogar. Tem que começar a jogar. Se jogarem, vai dar liga. Time muito bom no papel, boas Exatamente. contratações, mas tem que começar a jogar também. Tá na zona de rebaixamento. Bom, você deu uma notícia. Sim. A nossa enquete é a não notícia, porque amanhã o Brasil vai estar a um mês do próximo jogo, que é só o Equador em Quito. História de um time que está amadurecendo, de um time que está encontrando a sua melhor formação e que pegou um time que é um dos favoritos ao título, se não é o maior favorito, e deu uma amassadinha no Flamengo hoje, cara. O Flamengo hoje ficou em muita dificuldade. O Cruzeiro já tinha feito um grande jogo contra o Bahia, que era a segunda partida em que Dudu e Gabigol eram barrados. Essa história começa no Morumbi, o empate, aí no segundo jogo em casa o Cruzeiro já tinha feito um grande jogo. O Flamengo não tinha sofrido o que sofreu hoje no Campeonato Brasileiro. Empatou com o Inter na primeira rodada, o primeiro tempo foi equilibrado, depois dominou. Não tinha tido um time nesse Campeonato Brasileiro que tenha feito o Flamengo sofrer como o Cruzeiro fez hoje. O Flamengo finalizou menos que o Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo não finalizou menos que nenhum outro time no campeonato, em nenhum dos jogos anteriores. Isso já mostra a performance do Cruzeiro, o bom nível de jogo que fez o Cruzeiro hoje. É uma característica desse time do Cruzeiro, é pressionar o adversário lá no campo defensivo. Dificulta muito essa saída de bola. Faz isso contra o Bahia, que tem uma boa saída de bola, inclusive o Rogério Ceni tem bons mecanismos. Felipe Luiz tem bons mecanismos também, tem bons zagueiros para sair jogando, é uma característica desse Flamengo. E esse Cruzeiro é um time que pressiona muito no campo do adversário. Então, não tem problema ficar exposto lá atrás, vai estar sempre todo mundo. Você tem um Christian, que é um que está jogando pelo lado direito, mas ele é mais um volante / meio campista. Caio Jorge é jovem, é um cara que coloca muita intensidade. Tá jogando o próprio bem. Matheus, com certeza, o próprio Matheus bem. Pereira, que é um cara que a gente fala muito da questão dele com bola, é um cara que ajuda muito nessa contribuição sem bola. Do lado esquerdo tem o Wanderson, aí você tem o Lucas Romero, que é o cara que fica um pouquinho mais à frente da defesa, e o Lucas Silva, que é o cara que tem aquela mobilidade, mas é um Bom cara passe, que chega, né? entrega, exato. Então acho que a grande notícia desse Cruzeiro é que tá pegando cada vez mais o jeito de jogar desse treinador, que é pressionar alto. Tem o Fagner lá atrás, que para muitos também, né, já tá... E cada machadada é uma minhoca. Que chega firme também, né? Não, e Kaique do lado o Léo esquerdo. Jardim tomou decisões incômodas. Cara. Exato. Você barrar o Dudu, o Gabigol, barrou O William. o lateral esquerdo, o Marlon, foi pro Grêmio, porque foi Exato. perdendo espaço. Implantou um esquema com 3 volantes, pôs o Christian, que tinha sido contratado Exato. no início da temporada. Ele tomou decisões que incomodariam ou que podem incomodar, né? Agora tá se grandão, mostrando né? Porque o time certo. tá grandão, melhorou muito. Mostrou com que ele. conhece Exato, o elenco. exato. Né? Mostrou que conhece o elenco. O elenco tá com ele. Agora, tem 3 pontos aí que eu quero citar aqui. Primeiro de tudo, a torcida do Cruzeiro. Mineirão lotado faz uma diferença enorme. Cruzeiro, os caras davam um carrinho, a torcida Atmosfera, vinha, né? a atmosfera maravilhosa, a torcida do Cruzeiro. Né? Há de se destacar isso aí. Agora, o Cruzeiro, ele durante uma boa parte do primeiro tempo, inclusive fez o gol dessa maneira, como a Aline falou. Manos, não merecíamos. Não merecíamos a vitória. Eu tô bem cabisbaixo. Porra. Não merecíamos. Não merecíamos essa derrota. Uma derrota muito difícil contra o Cruzeiro. Eu acho que hoje me tornei flamenguista porque tô a sentir essa derrota, manos. Tô a sentir essa derrota. Tô mesmo a sentir essa derrota.
Infelizmente aconteceu. E bola para frente, mas é muito triste, muito triste. O treinador vai ter que ser alguém que tá daí. É muito triste. Agora é só bola para frente, seguir. Próximo jogo contra o Central Córdoba em casa e vida segue. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Fui.